A gente vai conversar agora com Dom Leomar Brustolin, ele que é arcebispo de Santa Maria e também presidente da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Ele conversa ao vivo com a gente agora pela internet. Muito boa tarde, Dom Leomar, seja bem-vindo. Boa tarde, Letícia, Eduardo, muito obrigado. Uma saudação a todos os telespectadores da TV Aparecida e recordar que neste momento estamos órfãos, porque o pai espiritual, aquele que guia a barca de Pedro, voltou para a casa do pai. Então, nós estamos nos despedindo deste querido amigo, Papa Francisco, e aguardando também aquele que o Senhor vai nos ajudar a escolher, porque é o Espírito que move os corações dos cardeais também, para escolher aquele que será o sucessor de Francisco. Dom Leomar, a gente vai começar até falando com o senhor. Semana que vem o senhor estaria aqui em Aparecida, né, para a Assembleia da CNBB, onde todos os bispos brasileiros estariam reunidos aqui em Aparecida para esse grande encontro, mas a gente já adianta aqui que esse encontro não vai ser mais possível, que eu queria que o senhor, então, começasse falando um pouquinho sobre isso, de como que foi essa reunião entre os bispos para essa decisão de não mais acontecer a Assembleia na semana que vem. Pois é, Letícia, não foi fácil a decisão, porque estava tudo preparado. Nós somos quase 500 bispos no Brasil, né, com os eméritos. E, tradicionalmente, na segunda semana da Páscoa, passada a oitava de Páscoa, nós nos reunimos aí em Aparecida para que durante 10 dias possamos rezar, refletir e fazer encaminhamentos importantes para a Igreja no Brasil. Aliás, este ano nós tínhamos programada aprovar as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Mas o homem propõe e Deus dispõe, né? Uma surpresa muito grande, nós sentimos que por causa do funeral e do conclave, sem a presença de um Papa no pontificado, né, sede vacante, nós éramos um grupo grande de bispos, todo o conselho permanente, né, e foi por unanimidade, dissemos que não era possível nós nos reunirmos neste momento. É como numa família, muito bem disse o repórter anterior, na reportagem, nós nos sentimos um pouco como uma família que perdeu o grande pai e, portanto, não é tempo nem de reunião, nem de celebração, é tempo de refletir e esperar com calma o tempo passar e as decisões serem tomadas para que a gente prossiga o caminho. Então, a Assembleia da CNBB em Aparecida foi cancelada este ano, não tem como transferir para outra data. Então, vamos acompanhar as exéquias do Papa e aguardar um tempo novo. Essa despedida, né, que se faz necessária nesse momento, Dom Leomar, boa tarde para o senhor, muita alegria conversar com o senhor aqui nessa programação especial do Papa Francisco. É justa, eu tenho dito desde ontem, uma justa homenagem para que a gente possa finalmente se despedir do Santo Padre, que estará presente aqui entre nós para a eternidade, vai interceder por nós a partir de agora junto do Pai. Queria perguntar para o senhor dessas diretrizes, né, da ação evangelizadora da nossa igreja aqui no Brasil, que estão muito ligadas ao pontificado de Francisco, né? Sim, Eduardo, porque as diretrizes, de alguma forma, elas são uma continuidade com o documento de Aparecida, aprovado justamente aí em Aparecida em 2007, quando o Papa Bento XVI esteve para a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, e o redator do documento de Aparecida era justamente, aí estão as imagens, era o cardeal Bergoglio. Ele era o redator deste texto, e ele conhecia bem as proposições de Aparecida, que foi um avanço muito grande em termos de evangelização latino-americana. E, portanto, o Papa Francisco, então, cardeal Bergoglio, leva
toda essa bagagem para o pontificado. E nós, aqui no Brasil, os bispos reunidos em assembleia, já desde 2007, fazemos ecoar as decisões de Aparecida, de uma igreja mais missionária, de uma igreja preocupada com os afastados, com a transmissão da fé, com os mais pobres, com os indígenas, as populações quilombolas, uma igreja mais em saída do que uma igreja preocupada mais com as suas questões internas. E nisto as diretrizes vão avançando. Agora, as atuais são marcadas também pelo sínodo. O sínodo que o Papa convocou em 2023 e 2024, foram 2 anos preparando isso, desta forma também o sínodo está presente nas diretrizes. O texto estava praticamente, a versão do documento de trabalho, do instrumento de trabalho estava pronta, os bispos já estavam reagindo, e agora, então, nós decidimos permanecer com o texto até abril do ano de 2026. Praticamente essas grandes linhas não se dá continuidade nelas na ação pastoral, mas se espera um novo pontificado, não que vá mudar o texto, mas que a gente possa também fazer uma interlocução com o pensamento do novo Papa. Isso é importante, porque as diretrizes vão durar 4 a 6 anos ainda, não se sabe quanto tempo ainda os bispos vão aprovar, mas certamente no mínimo 4 anos. E então, nesse contexto, as diretrizes precisarão, mais uma vez, ser redigidas, porque são as grandes metas da Igreja no Brasil. E, Dom Leomar, lembrar também, né, que foi durante o pontificado do Papa Francisco que ele estabeleceu, né, o Ministério dos Catequistas, né, que foi criado o Ministério dos Catequistas em 2021. E o que isso mudou? Também queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Letícia, pela primeira vez, os ministérios são admitidos para mulheres. Esta é uma grande mudança. Eu diria que não é só mudança, é um legado de Papa Francisco, reconhecendo a ministerialidade das mulheres, não uma ministerialidade extraordinária, que já existia com os ministros extraordinários da comunhão eucarística, mas ministros instituídos. Então, as catequistas, e depois também as leitoras, as acólitas, né? Então, é uma igreja toda ministerial, a serviço, onde o sacerdócio batismal é exercido com profundidade por homens e mulheres que amam a Deus e servem Jesus Cristo em sua igreja. E, por isso, também nós sentimos um grande apoio para a catequese. Eu digo que Papa Francisco, ele concretiza essa ministerialidade lá do Concílio Vaticano II. Já São Paulo VI falava da importância de criar esses ministérios, mas foi justamente Francisco que primeiro começa com o ministério do catequista, em seguida institui o leitor e o acolitato, não só para candidatos ao sacerdócio. Parece algo que nós, de alguma forma, já conhecíamos, mas não conhecíamos. Nesta modelagem, se posso dizer assim, nesse formato, é uma originalidade de Papa Francisco que retoma o Concílio Vaticano II e o aplica, trazendo, eu diria, este ar de participação sinodal na Igreja. Dom Leomar, e os documentos publicados por Francisco durante esses 12 anos do seu pontificado, e aí a gente fala de exortações e encíclicas, traduzem bem o que foi o Papa Francisco em relação a todo o povo de Deus e para a nossa igreja em especial. Sim, Eduardo. Primeiro, a questão da alegria, né? Veja, Evangelii Gaudium, Gaudium, alegria em latim. Depois nós temos Amoris Laetitia, Laetitia é alegria, o amor, a alegria do amor em família, amor em família. Depois, Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai-vos. Então, o Papa, primeiro, ele pede que os cristãos tenham muita esperança, e essa esperança gera alegria, e essa alegria depende de um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo.
Isso ele insiste muito. Mas, Eduardo, se falamos de documentos, não podemos esquecer Laudato Si e Laudate Deum. Ele publica Laudato Si, 10 anos depois ele publica Laudate Deum, mostrando que a mesma temática se repete porque é uma urgência, uma emergência, como é a emergência climática hoje no mundo. Então, um Papa que cuidou muito dentro das questões da Igreja, por exemplo, a legislação que ele deixa em relação aos abusos e à pedofilia são muito importantes, são parâmetros para o futuro e para o presente da Igreja. Mas também as questões de administração sustentável e transparente marca um divisor de águas também na Igreja, porque cada vez fortalece mais a coerência. Agora, as questões externas, ele trabalhou muito, muito pela defesa da casa comum. Veja a preocupação com a Amazônia, com a preocupação com os povos indígenas, com a vida no planeta. Hoje, todos e eu trabalhava na universidade no tempo que saiu o Laudato Si, e eu recordo que vários peritos, doutores, especialistas diziam: o Papa foi muito bem assessorado, porque tecnicamente Laudato Si apresenta de uma forma clara, forte e até didática a situação do planeta em crise pela questão toda da situação da crise climática no planeta. E depois, a questão da guerra, a questão do armamento, a necessidade de um desarmamento mundial por causa das guerras. Que comovente ver o Papa no hospital ligar para o único pároco de Gaza para ver como é que estava a população, a comunidade. Parecia, não, Pedro ocupado com uma pequena comunidade, um pequeno rebanho que vive em Gaza. Então, a última aparição do Papa foi no domingo. Ele aparece pedindo paz. A mensagem que é lida é dele, mas é pedindo paz. E, finalmente, recordo a importância que esse Papa traz para valorizar as novas tecnologias, mas colocar o ser humano no centro. O Pacto Educativo Global, por exemplo. Qual o lugar do ser humano numa sociedade como a nossa? E aí ele vai trabalhar a economia de Clara e Francisco, ele vai trabalhar valores que nós precisamos resgatar. Creio que Papa Francisco nos deixa um legado e o seu sucessor há de fazer de uma forma nova, própria do seu estilo, mas deverá fazer uma continuidade com grandes desafios que não são só da Igreja, são desafios da humanidade inteira. E o projeto, por exemplo, Educativo Global, não é um projeto só educativo, é um projeto de humanidade. Para onde caminha esta humanidade? Então, nós precisamos, de fato, recuperar muito, eu chamaria de pastoral do Papa Francisco, porque ele não só ensinava, mas ele fazia também, ele falava. Nós conhecemos a prática de Francisco, que na quinta-feira santa deste ano, com toda essa fragilidade da saúde, sai de casa e vai ao presídio visitar os encarcerados em Roma. Esse homem em saída, esse missionário incansável que se encontra saindo de si, deixa para nós não só um exemplo, mas um apelo de sermos homens de Deus com os pés bem firmes no chão e o olhar muito atento às realidades. Um olhar muito atento às realidades e que ele sempre teve preocupado, especialmente com tragédias também que aconteciam em várias partes do mundo e que não foi diferente aqui no Brasil, né? Queria que o senhor até falasse também da tragédia que teve no Rio Grande do Sul, e o Papa também se fez presente, preocupado com milhares de gaúchos, né, que perderam suas casas, muitos perderam também a família, seus entes queridos, e o Papa não foi indiferente a isso. Não foi isso, Dom Leomar? Sim, Letícia, quando aconteceu a tragédia aqui no Rio Grande do Sul, em maio do ano passado, nós sentimos uma proximidade concreta, efetiva, do Papa Francisco. Ele comentou no Ângelus, em Roma, sobre o que ocorrer aqui na nossa região. Ele também enviou recursos
via Caritas para ajudar os flagelados. Ele mesmo ligou para Dom Jaime, arcebispo cardeal de Porto Alegre, manifestando sua proximidade. E, através do Dicastério para o Culto Divino, ele nos deu aqui para Santa Maria o título de Rainha do Povo Gaúcho para a medianeira de todas as graças, que é uma grande devoção no Rio Grande do Sul, é muito grande a devoção à Nossa Senhora Medianeira, e ele mesmo, naquele contexto, via de culto divino, de Dicastério do Culto Divino, nos deu esse título. Tudo isso mostra que o Papa estava atento às feridas que fragmentavam a experiência humana na Terra, ele que tantas vezes comentou que vivemos já uma terceira guerra mundial aos pedaços, e eu comento que alguns políticos falaram também lá na Itália ou na Europa, dizendo nós sentimos o mundo um pouco mais vazio com a morte do Papa Francisco, porque quem vai agora, neste momento, né, pelo menos na sede vacante, quem é que alerta pela paz, quem faz a mediação do conflito, quem provoca um olhar diferente sobre a realidade. O Papa que sucederá Francisco terá essa realidade de ser um grande farol que ilumina as realidades tão escuras que a humanidade passa nesse momento. E o que mostra também, Dom Leomar, essa humanidade do Papa Francisco, eu vou voltar um pouco no tempo, porque foi no pontificado de Francisco que vivemos uma das maiores crises sanitárias, né? Basta lembrar, em 2020, a epidemia da Covid-19, em que mudou praticamente o mundo todo, né? Mudou o nosso modo de comportamento, mudou as nossas relações sociais, enfim, mudou basicamente o mundo. E o Papa Francisco, isso é muito simbólico, né? Eu me lembro dessa imagem que ficou muito marcante durante esse período da pandemia, foi ele caminhando sozinho pela Praça de São Pedro, só o Papa Francisco, para rezar pelo fim dessa pandemia. Isso é muito marcante para todos nós, e isso mostra toda essa humanidade do Papa Francisco, o amor que ele tinha por todos nós. Naquele contexto da pandemia, Francisco, Papa, encarna aquela frase de Paulo, quando São Paulo diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Era a impotência diante da pandemia, e ele mesmo ficava perplexo com o vazio que entrou na história e marcou aquele tempo de insegurança, incerteza e dúvida. Mas a sua presença era uma presença de uma esperança realista, nem pessimista, nem otimista. Não era alguém que dizia tudo vai acabar, mas também não dizia que seria fácil. É realista, porque quando ele caminha nesta Praça de São Pedro, vazia, com a água caindo, o Cristo da Igreja de São Marcelo, o grande crucificado histórico, que é motivo de tantas peregrinações para se livrar das pestes, quando ele caminha até lá e ele reza diante desta imagem, diante de Nossa Senhora, ele carrega nos ombros a esperança de uma humanidade inteira, de uma humanidade que não tinha respostas, tinha um inimigo invisível que afetava profundamente a humanidade mortalmente, letalmente, e o Papa, nesta hora, traz uma luminosidade. Ele é o caminheiro, ele caminha em direção a Cristo, sozinho, e os seus gestos, o seu silêncio e a sua oração nunca mais serão esquecidos, porque traduziram uma experiência de humanidade, uma humanidade que esperava respostas, mas não tinha. E ele não se furtou a mostrar-se frágil. Esta é a humanidade do Papa Francisco. Vejam um Papa que aparece governando a Igreja em cadeira de rodas. Um Papa que não tem receio de aparecer com as cânulas de oxigênio, se apresentando como um homem doente, que precisa de ajuda.
um homem que também recorre a Nossa Senhora, levando flores, como se fosse o menor dos devotos, o mais humilde. E este é o Papa. É o Papa que, diante de Deus, e ele, sendo ele aquele que deve nos conduzir até Jesus, aquele que se revela também frágil, necessitado da graça, e por isso uma grande força para a humanidade. Qualquer ser humano, forte ou fraco, grande ou pequeno, olhando para o Papa Francisco, percebe que nada que é humano é estranho a Deus. Só o pecado, mas mesmo o pecado Deus assume para nos salvar, para nos remir. Então, um Papa que, quando repete que o lugar na igreja é para todos, e ele insiste nisso, ele quer dizer que o desígnio de Deus é de salvar todos, e nós não podemos fazer, como ele dizia, alfândegas que impeçam alguém de se aproximar. Exatamente. Quantas lições, né? Quantos aprendizados todos nós cristãos, todo mundo tiramos e aprendemos com o Papa Francisco. Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria, presidente da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, a gente agradece muito a disponibilidade do senhor por tirar um tempinho e conversar com a gente nessa terça-feira. Muito obrigada. Eu agradeço, Eduardo e Letícia, e peço a Deus que nos fortaleça, nos console nesse tempo de sede vacante e que nos ajude a caminhar nos caminhos que Francisco trilhou. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor, e aqui a gente se mantém em oração pela alma do Papa Francisco e principalmente, né, Dom Leomar, de gratidão por tudo que ele fez por nós, pela humanidade e pela nossa igreja.